deste encontro é apresentar a proposta de revisão de lei e, principalmente, promover um diálogo aberto entre empresas, instituições e atores locais, de modo que todos possam contribuir com ideias e sugestões sobre pontos que podem ser aprimorados, incluídos ou ajustados. Entre os destaques desta revisão estão a inserção dos conceitos de Smart City e Sandbox regulatório, reforçando o compromisso de Viçosa com a inovação sustentável e a transformação digital. Para tanto, teremos 2 momentos. No primeiro, teremos 2 autoridades para expor os detalhes deste documento e expor a importância dele para o nosso ecossistema. No segundo momento, faremos um grupo de leitura, discussão e proposições no documento e de novas políticas públicas cabíveis. Com as propostas geradas nesse segundo momento, construiremos um documento que será entregue formalmente à Secretaria de Desenvolvimento, como forma de registrar aquilo que é essencial para os atores e para o futuro do nosso ecossistema. Para abrir oficialmente nosso encontro, convidamos a Adriana Ferreira de Faria. Adriana, diretora do Tecnoparque de Viçosa, presidente da Protec, presidente da IASP Latinoamérica, presidente do Conselho Municipal de Inovação Tecnológica e diretora-presidente da Rede Mineira de Inovação. É só para abrir ou já é para falar? Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para essa discussão que é extremamente oportuna, importante e necessária, né? Especialmente, eu acho que no momento que Viçosa está vivendo em relação ao fortalecimento no seu ecossistema de empreendedorismo e inovação. Então, que bom que vocês estão aqui. Eu esperava ter mais gente, confesso com sinceridade, né? Em função da importância do que está sendo colocado aqui, especialmente os atores do ecossistema, né? Porque aqui, principalmente, eu estou vendo basicamente o pessoal do parque, né? Mas tudo bem, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Prefeitura Municipal de Viçosa, a pessoa do prefeito Ângelo Cheque, que tem dado espaço para nós, para essa discussão, espaço para aprimoramento do nosso ecossistema, tem apoiado de uma forma muito importante o Parque Tecnológico de Viçosa, né? Especialmente por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na pessoa do secretário Ramon, e eu queria agradecer ao Daniel Cabral, ao Fernando, que estão aqui, então, né, representando, né, esse poder público municipal, que tem sido muito importante para nós, e parabenizar pela iniciativa de revisão dessa lei, né, e que, de fato, agora a gente possa realmente avançar com essa revisão. Bom, a Lei Municipal de Viçosa, que ainda está em vigor, ela foi desenvolvida entre 2009, 2010 e efetivamente entrou em vigor em 2011, quando nós, então, colocamos em operação o Parque Tecnológico de Viçosa. Tá? Aquela época, nós tínhamos a Lei Federal de Inovação, a Lei 10.973, que não era suficiente enquanto regramento para tudo que nós precisávamos, especialmente para a gestão de ambientes promotores de inovação, e tínhamos a Lei Estadual de Inovação, 2008. E alguns pouquíssimos, raros municípios no Brasil que tinham suas próprias leis estaduais de inovação. Então, nesse sentido, Viçosa se mostrou uma cidade extremamente empreendedora quando ela propôs uma lei municipal de inovação e que, em boa e grande medida, segue plenamente atual. Tá? Tudo que está no regramento hoje, tá? Plenamente ratificado pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi a alteração da Lei 10.973, a Lei Federal, pela Lei 13.213, e posteriormente o Decreto Federal 9.283. Tá? Em que sentido que ela se mostra, né, o que ela se mostrou efetivamente importante? Primeiro, né, instituir uma política municipal de apoio à inovação tecnológica. Tá? E por que isso é importante? Eu acho que isso aqui tem que ficar muito claro, né? Porque às vezes eu escuto muito assim, mas a gente não vai repassar 0,4% do orçamento do município, né, para o parque, né? Isso não é custo, isso é um investimento, tá? Que países que têm juízo no mundo inteiro o fazem, tá? As leis
estaduais de inovação, em média, elas estipulam entre 1% e 2% do orçamento do Estado para ciência, tecnologia e inovação. O Brasil, nesse momento, está na 51ª posição de um ranking mundial de inovação. Tá? Apesar de, né, ser o maior produtor de ciência do mundo, quase 2%, 1,7%, 1,8% da publicação mundial de artigos, forma mais de 80 mil mestres e doutores anualmente e investir da ordem de 40 bilhões de dólares anualmente. Tá? Em 2008, 2011, nós estávamos na posição de número 42 no ranking mundial de inovação. Ou seja, nos últimos 10 anos nós não avançamos, pelo contrário, nós regredimos no que diz respeito à inovação. Qual o problema disso? Né? Se eu pegar em 1995, o Brasil estava na 25ª posição de complexidade de produtos tecnológicos. Hoje nós estamos na posição de número 70 e lá vai cacetada, atrás de países como o Vietnã, por exemplo. Tá? Então, assim, quando a gente olha, né, os últimos 10 anos, os últimos 15 anos, o país efetivamente, no que diz respeito à inovação, não avançou, apesar de todo o potencial que teria para fazer isso. Qual o problema disso? O problema disso está na competitividade, tá? De empresas e do próprio país. Tá? Nós estamos na posição de 60 e vai cacetada no ranking mundial de competitividade. Qual o problema disso? Nós temos uma dificuldade tremenda de atrair investimentos, tá? E isso é uma grave ameaça à soberania nacional. Hoje o país não domina, em grande medida, tecnologias que são estratégicas para o futuro de qualquer nação. Essa é a questão fundamental. E, por definição, quem faz inovação são as empresas, né? Porque inovação é a capitalização do conhecimento, tem que gerar retorno financeiro. Então, de uma maneira simplista, produto, processo, serviço efetivamente no mercado. Né? Então, por definição, quem faz são as empresas. Daí a necessidade de apoiar as empresas no seu processo de inovação. Né? Quando a gente olha a Lei Municipal de Inovação, inclusive, né, a que está em vigor, um dos elementos mais importantes é justamente esse apoio direto às empresas de base tecnológica, tá? Que é aquilo que o município pode fazer, que no caso é o diferimento do ISSQN. Tá? E à época foi proposto 2% para as empresas do parque e 2,5% para as demais empresas de base tecnológica. Qual foi a lógica e qual é a lógica que deveria permanecer nessa questão do diferenciamento, né, entre as empresas que estão no parque e as empresas que estão fora do parque? Tá? A questão é justamente incentivar as empresas que elas venham para o parque. Porque esse é um ambiente natural de desenvolvimento de empresas de base tecnológica. Tá? O estudo mais recente lançado sobre os parques tecnológicos do Brasil, por meio de métodos econométricos, observando uma série histórica de mais de 10 anos, ele prova incontestavelmente que as empresas que estão em parques tecnológicos patenteiam mais em todas as categorias, de pequenas a grandes, patenteiam mais, têm maior rede de relacionamento, fazem mais pesquisa e desenvolvimento e maior rede de parceiros internacionais. Entre 2007 e 2023, as empresas que estão em parque aumentaram seu faturamento médio em mais de 30%. Aumentaram a sua relação imposto-receita em mais de 8 vezes, né? Demonstrando claramente o efeito do parque tecnológico sobre as empresas de base tecnológica. Então, é natural pensar que, né, onde se tem juízo, você incentiva as empresas a irem para o parque tecnológico. Essa é a questão central, né? Porque o empresário, às vezes, a maioria absoluta não tem o menor conhecimento disso. Não tem o menor conhecimento disso. Então, todas as políticas públicas de incentivo à inovação, elas têm, nos seus chamamentos, nos seus editais, sempre um diferencial para aquelas empresas que estão no parque, ou que vão para o parque. Né? Basta ver os últimos editais da FAPEMIG, por exemplo. Por quê? Porque aqueles que fazem política pública sabem do efeito concreto do parque sobre a inovação das empresas e, consequentemente, sobre a competitividade delas. Esse é o ponto. Especificamente no nosso município, para além dessa questão, que é uma questão científica demonstrada no mundo inteiro, tá? Você tem a questão de entender que essa localização é o vetor natural de desenvolvimento da cidade. Óbvio, se enquanto política pública eu quero
provocar o desenvolvimento de uma determinada região, é natural pensar que você ofereça, né, fatores que incentivem ou que motivem as empresas a ocuparem aquela determinada região. Né? Então, para justificar a diferença, né, e que eu sigo defendendo, entre o diferimento das empresas de base tecnológica que estão no parque e aquelas que ainda não estão no parque. Né? Porque qualquer uma pode, né, desde que seja de base tecnológica, fazer parte desse ambiente. Um outro elemento importante da lei, né, que foi colocado lá atrás, foi a criação do Conselho Municipal de Inovação Tecnológica, né, que é o órgão deliberativo da política de inovação daquele município, tá? Que tem ali todos os seus representantes daquele ecossistema de empreendedorismo inovador de base tecnológica. Tá? A lei ela foi promulgada em 2011. Em 2012, nós criamos o conselho, né? Ele criou alguns procedimentos à época, né? E a gente começou, então, a trabalhar naquela época com concessão de diferimento fiscal. Eu saí do parque, né? Saí do conselho, e não vou entrar no mérito, né? Mas o fato é que a lei, né, não foi aplicada entre 2014 e 2020, tá? O conselho nem mesmo funcionou. Tá? Em 2019, quando nós retornamos ao parque, né, com o apoio do Poder Público Municipal naquela época, nós conseguimos, então, com que o Conselho Municipal de Inovação Tecnológica fosse recomposto, né, que ele passasse a operar. E aí, a partir de 2020, não sei, não vou lembrar direitinho, tanto ano, 22, né, a gente conseguiu, finalmente, né, iniciar o processo de diferimento fiscal das empresas e que o Conselho, de fato, pudesse operar. Né? Então, desde então, né, já foram diversas reuniões, já são, eu penso, né, que tem mais de uma dezena de empresas apoiadas por esse diferimento fiscal e a gente entende que pode ser muito mais. Mas, para além de operar a questão do diferimento fiscal das empresas, né, que é, de fato, avaliar se essas empresas atendem à lei, né, o Conselho ele tem por função instituir, né, e zelar pela política pública municipal de apoio à inovação tecnológica, daí a sua importância central. Né? A gente poderia citar aqui, né, nos últimos anos, várias ações desse Conselho Municipal, mas, particularmente, né, uma delas talvez tenha dado um resultado mais aparente, que foi, né, a ideia da criação do projeto Viçosa Smart. Tá? Então, essa é uma das ações diretas, digamos assim, da ação desse Conselho Municipal, dentre outras ações. Tá? Outro ponto importante da lei foi a criação do fundo, né? Mas, infelizmente, a gente nunca conseguiu, nós não conseguimos implantar esse fundo, tá? Por diversas razões, né, ideológicas, políticas, e políticas lá fora, né? Mas é muito importante que esse fundo, de fato, ele seja criado e, principalmente, né, que ele diga da origem dos recursos, né? Porque você criar um fundo e não dizer de onde que vem os recursos, isso é quase que uma ação, digamos, inócua, né? Traz pouco resultado. E o fundo, né, em termos de recurso, ele tem por objetivo, né, executar a política. Não existe política se você não prevê os recursos necessários para essa política. Né? E uma vez que os recursos estejam lá, o Conselho Municipal, né, com todos os seus atores ali sendo representados, vai dizer, então, quais são as políticas, os programas, os projetos que esse fundo, com os recursos que estão lá, né, devem ser, então, apoiados. Então, é importante, né, isso. Uma outra questão muito importante, e aí o Conselho Municipal tem tido muito cuidado nisso, é, de fato, conceder o diferimento fiscal para as empresas que, de fato, são de base tecnológica. O que é uma empresa de base tecnológica? Né? Eu escuto essa pergunta recorrentemente. Né? Não vou entrar aqui em vários métodos, mas, enfim, é aquela que faz os intensivos de conhecimento. Como? Basta saber seu quadro de funcionários. Tá? De acordo com esse mesmo estudo sobre parques tecnológicos, né, 26% da força de trabalho das empresas de parques são graduados, 27% são mestres e 26% são doutores. Né? Então, 90% do quadro de uma empresa de base tecnológica é composto por pessoas de alta qualificação. Esse é o ponto central. Por isso que, né, na lei de 2011, uma das condições, né, para que ela fosse enquadrada no direito de receber esse diferimento, né, estava relacionado com a sua força de trabalho.
empresas que não têm método do seu quadro de trabalho não são empresas de base tecnológica. Sinto muito, eu ofendo. Né? Esse é o ponto. E por que nós temos que cuidar disso? Porque quando nós falamos, nós estamos, você tem uma política municipal que está oferecendo diferimento fiscal, significa que o poder público municipal está abrindo mão de receita. Então, nós temos que ter zelo em relação a isso. Desculpa a expressão, não é a casa da sogra, todo mundo que aplica leva. Não pode ser. Porque não é justo com recurso público. Nós temos que ter zelo com recurso público. Então, quando nós abrimos mão, quando o município abre mão de receita, essa receita tem que ser, essa receita que está deixando de chegar diretamente aos cofres públicos, ela tem que ser bem utilizada. Nesse caso, bem utilizada para quê? Para que as empresas de base tecnológica, de fato, invistam em inovação. Esse é o elemento. Não tem outra razão. Estou abrindo mão de receita para que você faça seus processos de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Por quê? Porque inovação, naturalmente, é um processo que envolve riscos. Quantos projetos as empresas de base tecnológica iniciam e, no decorrer, não tem viabilidade técnica, não tem viabilidade econômica, não tem viabilidade financeira? São riscos que as empresas de base tradicional normalmente não têm. Ora, então, para fazer pesquisa e desenvolvimento, governos do mundo inteiro, apoiam as suas empresas de base tecnológica. E uma forma natural é abrir mão de receitas. E essas receitas, elas retornam imensamente, sempre aplicadas aos cofres públicos. De novo, vou pegar o estudo de parques. Se eu pegar todo o recurso investido em parque tecnológico no Brasil, eu estou falando de 14 bilhões de reais. Hoje, as empresas, as 75 mil empresas, desculpa, as 2.800 empresas, 2.706 empresas que estão nos parques tecnológicos, faturam 15 bilhões de reais por ano. Pagam mais de 1 bilhão de reais por ano em impostos. Isso é política pública. Eu invisto e tenho retorno. Isso eu estou falando de retorno financeiro. Fora os 75 mil empregos de base tecnológica que essas empresas geram. Isso é política. Política tem que trazer retorno, ou econômico, ou financeiro, ou social. Ninguém vai abrir mão de receita porque é legal apoiar as empresas. De uma forma geral, nós precisamos fazer isso. Mas aqui nós estamos construindo política para apoiar empresas de base tecnológica, para que elas possam ser suficientemente capazes de investir em inovação. E um ambiente natural para isso é os ambientes promotores de inovação. Parques tecnológicos, incubadores de empresas, aceleradores. São os ambientes onde essas empresas recebem assessoria, consultoria, mentoria, espaço físico, infraestrutura de laboratório, infraestrutura compartilhada, para que elas possam ter, de novo, economia de escala, porque aqui dentro, em grande medida, tudo é fortemente subsidiado, para que elas possam, então, investir novamente em pesquisa, desenvolvimento e inovação, para que elas possam ser mais competitivas, para que elas possam colocar no mercado produtos e serviços que atendam às necessidades da sociedade, porque se o país, no caso, o Estado ou o município, não apoia esse processo, nós vamos perecer, e já estamos perecendo, e não é no paraíso. Esse é um ponto muito importante. Entender que esse diferimento é para que ele possa ser investido em inovação. Esse é o ponto. Qualquer coisa diferente disso é falácia. Ou é abrir mão de recursos sem uma visão correta de política pública. Outro ponto da lei, que é o repasse de recursos para o Parque Tecnológico de Viçosa. Esse é um ponto crucial. Parques tecnológicos são instrumentos de política pública de desenvolvimento no mundo inteiro e são financiados com recursos públicos no mundo inteiro. Não existe outro modelo, outro caminho que não seja esse. É muito simples, é só fazer conta de padeiro. Eu sempre brinco, faça conta de padeiro. Se você tem um espaço que ele oferece mentoria, assessoria, consultoria, para ficar sem cobrar das empresas em grande medida apoiando, especialmente as nascentes de base tecnológica.
Infraestrutura de compartilhamento, estrutura física, sem cobrança para as empresas, para que elas possam investir mais em inovação. Ora, quem é que paga essa conta? Isso é recurso público. Não pode achar ruim, não, tem que achar bom. Né? O município tem que achar bom ter um parque tecnológico. O município tem que brigar para investir nesse seu parque tecnológico e fazer com que, de fato, esse parque manifeste todo o potencial que ele tem. Porque sem os investimentos ele não vai manifestar esse potencial. Isso, de novo, é política pública no mundo inteiro, especialmente no mundo que dá certo. Né? Então, como eu falei, né, normalmente as leis de inovação, elas já separam um percentual que deve ser investido em ciência, tecnologia e inovação. Né? 1%, 2%. Né? Quando o Estado, né, repassa a FAPEMIG 700 milhões de reais por ano, a Roma, 700 milhões de reais é muito dinheiro? Não, é 1% do orçamento do Estado. Os outros 99% eles fazem o que eles quiserem. Se é 700 milhões, tanto melhor. Melhor se for 1 bilhão, 2, 3. Porque a ciência, tecnologia e inovação que traz retorno. Né? Então, você tem 99% do resto da orçamento que está fazendo 1%. Agora, é claro que 1% de muito é muito, 1% de nada. 100% de nada é nada, gente. Né? Então, não tem que fazer a conta se 0,4% é muito. Quando eu olho esse financeiro, é 0,4%. Com os 99,6%, faça o restante que precisa ser feito. Né? Ah, mas isso é muito dinheiro. O custeio do parque é 2 milhões de reais por ano. Qualquer investimento aqui é da ordem de milhões de reais por ano. Não é brinquedo, não, gente. É muita luta todo dia para manter esse bicho de pé. E a universidade não pode e não deve continuar fazendo isso sozinha. Né? Então, aqui tem que ter recurso, por óbvio, que tem muito da universidade, de custeio, de infraestrutura, do Estado, via FAPEMIG, do Estado, via Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Governo Federal, via FINEP, e tem que ter do município. Então, me desculpa. Né? Eu não acho que 0,4% é muito. Tanto é que, né, quando a lei foi promulgada, era 1%. Seguindo aquilo que o Estado fazia. E que a maior parte dos estados faz. Aí, né, em determinado momento, não, é muito, muito, porque quando olha, né, o montante, né, muito para quê? O projeto urbanístico do parque é 120 milhões de reais. Por que 0,4% do orçamento municipal? Não acho que seja. Né? E vou defender até o fim. Pode até fazer diferente disso. Né? Mas eu acho que a gente tem que se mobilizar, né? Enquanto sociedade, enquanto empresas, enquanto agentes, e dizer não. 0,4%. Eu acho que é pouco. Né? Para o projeto que aqui se manifesta. Né? Hoje o parque tem, né, 90 empresas vinculadas em seus vários programas. Né? Faturam, né, 150 milhões de reais por ano, um pouco mais. Geram mais de 1.000 empregos. Nós somos um parque jovem. Nós somos um parque extremamente jovem. Né? Porque o potencial de parque é manifestado com 25, 30 anos. Vocês imaginam? Aí tem que imaginar. Quando nós tivermos aqui 100 empresas residentes, do que nós estamos falando? Agora, se não investir, não vai ter. Se não trabalhar, não vai ter. Então, política de incentivo à inovação não é brincadeira, é coisa séria. Qual que é o problema? O problema é que não dá voto. Não dá voto. Em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Não dá voto. Não é plataforma, infelizmente, com raras exceções. Por quê? Não dá voto. Infelizmente, a nossa sociedade ainda não compreende isso de uma maneira importante. A importância da educação. Vamos falar com investir em educação. Ciência, tecnologia e inovação, né, normalmente não são plataformas. Né? Não que as outras ações não sejam importantes, mas esse é o fato.
Né? Então, aqueles que compreendem a importância do que nós estamos falando aqui, de gerar emprego de qualidade, renda de qualidade, ter um projeto urbanístico que promova o crescimento dessa região, tem que apoiar essa lei. E tem que apoiar essa lei da forma como ela precisa ser. E para isso tem que ter visão, gente. E é difícil. Visão é um negócio difícil. Né? Raros são os que têm. Né? Quando a gente vê hoje Coreia do Sul, China, Singapura, né? São países que há 20, 30 anos atrás não eram o que são hoje, nem de longe. E em todos os aspectos o Brasil estava na frente deles. Né? Não preciso nem dizer a posição que nós ocupamos hoje. Né? Qual é o segredo fundamental dessas nações? Apoio político, institucional, financeiro, de política pública, de médio e longo prazo. De fato, investem em ciência, tecnologia e inovação como política pública de primeira hora, porque não existe desenvolvimento econômico sem soberania tecnológica. Isso é fato. Né? Qual a diferença disso? Enquanto nosso PIB per capita deve ser menos de... O PIB per capita, coloque para mim, me ajuda aí para não falar besteira. José, pesquisa o PIB per capita hoje da Coreia do Sul, Singapura. Daniel, pesquisa aí para nós. Ou da China, ou Estados Unidos. 55.247. Não, em dólar. Dólar? 10.616. Dólar de Singapura. Vocês estão entendendo o que a ciência, tecnologia e inovação faz com o povo? Porque você tem um PIB per capita de 10 mil dólares por ano, o que é você ter um PIB per capita de 90 mil dólares por ano? E não venha me falar porque o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Qual é o PIB per capita dos Estados Unidos? 43 mil dólares. Eu falei que 33 a 23, a gente fala 36 mil e os Estados Unidos? 85 mil dólares. É isso. É simples assim. Né? Então não adianta ser a 10ª economia do planeta, se o PIB per capita, que é aquilo que as pessoas individualmente têm, não é suficiente. Né? Ou não vai trazer prosperidade que nós precisamos. Então, quando nós falamos de investir em ciência, tecnologia e inovação para gerar prosperidade, é isso. Né? E esses países não eram assim. Estou falando de Singapura, Coreia do Sul, mesmo a China. Qual que é o da China hoje? Deve ser um pouco, deve ser igual ao Brasil, um pouco menor. 13.300, mas é porque não lá. 1,4 bilhões de pessoas. 1,4 bilhões de pessoas. Né? A China hoje tem 15 mil incubadores de empresa também. Tem 500 mil startups. E, sei lá, uns 70 parques tecnológicos. Então, assim, o Brasil hoje, a melhor das hipóteses, vai ter umas 15 mil startups. Tá? Então, gente, é isso. Né? Acho que a gente tem que entender isso de uma forma muito séria. Sair do campo da ideologia, né? Sair do campo dos interesses pessoais, né? Das vaidades e, de fato, defender uma política municipal de inovação que seja a política que o município precisa ter. Não que a Adriana gosta, o Daniel gosta, ou o prefeito goste, né? Ou que o ecossistema goste, ou que os empresários gostem. Né? Os empresários, se a gente perguntar para eles, eles gostam de pagar imposto. Né? Melhor que imposto, não é assim que funciona. Né? Se me perguntar eu, enquanto diretora do parque, eu vou dizer que eu quero 10% do orçamento municipal pago. Não é assim que funciona. Né? Então, a gente realmente ter, né, uma política que seja boa para o município, para o cidadão, né? E que, óbvio, tem que beneficiar o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação e os ambientes que fazem com que isso aconteça. Né? Hoje, Minas Gerais, né, eles falam 5 parques tecnológicos, não vou entrar no meio,
mas que efetivamente funcionam e operam, são 3. Belo Horizonte, Viçosa e Juiz de Fora. Não é brinquedo, não, gente. E eu estou falando do terceiro PIB do estado de Minas Gerais. Nós temos que orgulhar disso aqui. Isso não é projeto da universidade, isso é um projeto de cidade, isso é um projeto de nação, isso é um futuro que não é nem de nós que vamos aqui que vamos colher. Né? Mas se a gente não plantar hoje, nós não vamos ter, não. Né? Tem mais 5 projetos de parque em implantação. Né? Uberlândia, em Alma Mater, não tem parque tecnológico, ainda estão trabalhando para isso. E nós estamos falando de Uberlândia. Né? Então, é isso que está sendo aqui colocado. Né? Então, queria agradecer muito, né, ao Público Municipal, agradecer ao Daniel, né, Fernando, que estão liderando esse processo, e que, em bom termo, né, a gente chegue, de fato, a uma nova lei municipal de inovação, né, atualizada, moderna, né, mas que, de fato, traga na sua essência, né, aquilo que um programa de incentivo à inovação municipal deve ter. Tá bom? É isso, fico à disposição, que nós tenhamos uma... E se tiver que brigar, eu vou brigar demais. Mas é muito... Né? Lá vamos nós de novo, né? Porque a gente sabe a importância que é uma lei municipal de inovação tecnológica. Tá bom? Obrigada, gente. Agradecemos a Diana pela fala e agora convidamos Daniel Cabral para apresentar e comentar a nova redação da Lei de Inovação. Daniel é secretário adjunto de Desenvolvimento, cientista político, mestre em Administração Pública pela UFG e foi vereador do Viçosa no período de 2021 a 2024. Bom dia, pessoal. Vou iniciar aqui, depois eu vou para lá para apresentar para vocês. Dizer que é uma honra estar aqui com vocês nessa segunda-feira. Agradecer à professora Adriana inicialmente, que deu uma aula aqui para a gente, como sempre. Por onde a gente passa, por onde a gente roda, nesse Brasil, não tem ninguém que não conheça a professora Adriana e seu trabalho. E o Tecnoparque, como todo, que é referência. Esse evento aqui hoje é extremamente importante, porque desde julho a gente já tem um rascunho, só um rascunho da Lei de Inovação, está longe de estar pronta, né? Porque a gente precisa ouvir todos esses atores. Tecnoparque aqui, vocês são extremamente importantes, vocês são o vetor de crescimento, né? Quando se trata principalmente de inovação. E a gente viu a necessidade de revisar essa lei de 2011 por um motivo muito específico, porque hoje a gente tem alguns programas de incentivo à inovação aqui em Viçosa, principalmente o diferimento fiscal, mas a gente precisa avançar. E foi aí que a gente entendeu a necessidade dessa revisão e principalmente aí para a gente criar o Fundo Municipal de Inovação. Por quê? Com esse Fundo Municipal de Inovação, a gente vai conseguir aí desenvolver diversos outros programas para beneficiar principalmente as nossas empresas aqui de base tecnológica. Então, assim, agradecer mesmo pela oportunidade. Eu vou passar alguns pontos do que a gente vai ter nessa nova redação, nessa nova legislação, e ela está aberta. Eu já distribuí isso nos grupos de WhatsApp desde julho, então todos vocês podem e devem ter acesso. Se vocês conhecem alguém, alguma dificuldade ou algo que vocês entendam aí a importância disso estar na redação da lei, que vocês possam nos procurar. Existe uma comissão também. Esse não vai ser o único evento, a gente vai fazer outros, né, levar isso para o Fórum Municipal de Inovação também. Então, assim, vocês são os maiores beneficiados, aí serão os maiores beneficiados dessa legislação e devem ser os maiores interessados.
Isso aqui está sendo feito para as nossas empresas de bases tecnológicas aqui no município e para fomentar aí a inovação. Vou apresentar aqui para vocês, consigo falar alto. Então, esse resumo aqui do porquê, né, da nova lei de inovação. Querendo ou não, a gente foi pioneiro aí lá em 2011, mas a gente precisou atualizar, né, se passaram-se aí mais de 12, 13 anos desde que a redação foi feita, e a gente entende a importância dessa revisão com os mais diversos programas que teremos aí na nova redação. Então, o que a gente quer com essa nova lei? Trazer uma modernização do marco legal. Por exemplo, tem muitas prefeituras hoje, de forma muito moderna, porque isso é bem novo, elas estão conseguindo ser acionistas, por exemplo, de empresas que estão começando. Então, aquelas empresas que estão aí regulamentadas, aptas ali com o seu capital, a gente consegue, por exemplo, criar um programa. Vamos imaginar que a gente tem um recurso, ao invés da gente simplesmente aplicar aquele recurso através do edital, a gente pode ser um parceiro da empresa e a gente pode aí ajudar no crescimento e ser um acionista também. Isso é extremamente novo, moderno, né? Porque as prefeituras, elas estão até aprendendo sobre como que a gente pode aí criar esses novos mecanismos e esse alinhamento com as tendências atuais, fomento do desenvolvimento sustentável e promoção da digitalização. Por quê? O que essa nova lei de inovação também prevê? Para além da gente pensar a inovação para as nossas empresas, fomento de geração de emprego e renda, o maior desafio, talvez, de Viçosa é a transformação digital interna. Por exemplo, Prefeitura Municipal de Viçosa, hoje ainda, se vocês forem em vários setores da Prefeitura, vocês vão ver, e olha que a gente tem uma universidade aqui, vocês vão ver diversos processos de papel. A gente está com um processo interno agora para digitalizar todos os nossos documentos. Ou seja, não dá para a gente ser uma cidade da inovação e fomentar essas iniciativas se a gente também não trabalhar transformação digital, seja interna, externa e na nossa cidade como um todo, que é o caso do o Smart Viçosa vem fazendo também. Então a gente regulamenta isso, a gente traz isso para institucionalização. Por que também de uma lei importante? Nós não vamos ficar aqui, nós não somos eternos. Pode ser que daqui 4 anos outra gestão entre, pode ser que tudo mude, mas uma vez institucionalizado por lei, qualquer prefeito, qualquer gestor vai ter a obrigação de cumprir e vocês, inclusive, terão a oportunidade de cobrar. Então, eu diria que a institucionalização ela é muito importante por conta disso. É como se fosse a Bíblia da inovação da cidade ou o plano diretor, né? Então, tudo isso aqui vai ser regulamentado através da nova lei. Aqui a gente tem os objetivos da lei que eu coloquei. Organizar e fortalecer o ecossistema municipal de inovação. Então, o Viçosa Tech, ele cresceu, né? A gente nem regulamenta, a gente não está entrando no mérito do Viçosa Tech em si, nós não temos essa missão. O Viçosa Tech já é uma organização orgânica, né? Acontece os cafés, é uma organização dos próprios empresários. A gente aí vai regulamentar mesmo a inovação como um todo. Por quê? Ela é extremamente importante e por lei deve ser regulamentada, justamente porque a gente vai ter um fundo, a gente vai ter um conselho, mas o próprio ecossistema aí tem as suas várias diversas formas de se organizar e não depende especificamente. Por isso que a gente não está colocando aqui o Viçosa Tech em si, nós não vamos regulamentar o Viçosa Tech e o ecossistema, mas sim um plano municipal de inovação, porque nós nem queremos mexer nessa seara, já que o próprio ecossistema aí, o Viçosa Tech, tem uma própria organização. Ampliar a competitividade e cooperação, então a gente entende que a gente vai conseguir fortalecer isso no âmbito municipal como um todo e para que Viçosa cresça, né? Se a gente quer ser cidade da inovação aí, a gente precisa ampliar e dar instrumentos para que vocês, empresas, cresçam, se desenvolvam e aumentem aí a competitividade de vocês. Fomentar startups e negócios de impacto, né? Como a professora Adriana bem disse, né? A gente precisa de uma política de inovação séria, capaz aí de incentivar todo o universo da inovação com conhecimento da inovação, né? Com todos os pré-requisitos aí do que se entende enquanto inovação. Estrutura institucional criada. Vou passar aqui. Não está indo.
Articular políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Estimular ambientes de inovação. Então, é importante dizer que essa lei vai estar totalmente descrito, né? O que é um ambiente de inovação, o que é uma incubadora, o que é uma aceleradora, o que é um coworking. É extremamente importante. A gente precisa, abre aspas, dar nome aos bois. Por quê? Se a gente não der nome aos bois, não faz sentido uma lei, a estrutura dessa lei. Então, por exemplo, a gente precisa nominar o que é um parque tecnológico e como que a gente vai incentivar esses ambientes de inovação na cidade. E deixar aberto também, porque hoje, óbvio, o Tecnoparque ele é o principal motor aí da inovação da cidade, mas pode ser que surjam outros. A ideia até é que a gente crie outros ambientes na cidade, a prefeitura tem trabalhado para isso, como o coworking municipal nosso, que a gente quer incentivar aí várias outras políticas também de inovação. Então, a ideia é descrever e também deixar em aberto aí para novos espaços. Não está indo. Foi. Conectar governo, empresas e universidades, né? É extremamente importante, as 3 hélices ali, também a quarta, né? E aí a quarta vai ser bem representada no Conselho Municipal de Inovação. E é isso, assim, é institucionalizar isso, né? Vocês viram, vocês devem estar notando aí a diferença de uma gestão passada da prefeitura com a gestão atual e o que a gente já conseguiu aí fazer em um ano. Em um ano, inclusive, a gente está propondo a revisão dessa lei. Porque a gente tem que conectar aí o governo, no caso nós, as empresas, vocês, e universidades, os centros de produção de conhecimento que são necessários para a inovação. Uma vez institucionalizado isso, se tiver uma próxima gestão daqui a 4 anos, a gente consegue manter toda essa roda girando. Fortalecer startups e atrair investimentos, isso também é bom e é interessante porque se a gente tem uma lei de inovação muito bem estruturada, até para vocês aqui do Tecnoparque participar de editais, por exemplo, captação de recurso, isso mostra que o município está sim atenado em relação às questões de inovação e que é seguro investir aqui nessa área porque a gente tem toda uma estrutura legal para a captação desses recursos. Quê? Aí os atores do ecossistema, né? Então a gente tem que deixar isso muito bem estruturado, o poder público municipal, as ECTs públicas e privadas, as universidades, né? Organizações de fomento, parques tecnológicos e incubadores. Universidades, inclusive, no plural, porque dentro do nosso ecossistema hoje a gente tem a universidade, mas a gente também tem a Univiçosa, que é uma grande potência, uma instituição privada e que deve estar aqui e vem atuando com a gente. É para cima mesmo. Os principais conceitos definidos aí, então, definir diretrizes estratégicas, avaliar programas de inovação, promover sinergias entre atores, gerir o fundo municipal e aprovar projetos inovadores. Aí a gente tem os incentivos fiscais, esse é o grande ponto, porque tem se discutido muito sobre a reforma tributária. A reforma tributária, vocês já devem estar cientes que o ISS vai morrer, vai deixar de existir esse imposto. Isso vai ter impacto direto no município, na arrecadação do município, mas também nas empresas. E a gente vai manter, né, essa questão do incentivo fiscal na nossa lei, porque por mais que a reforma tributária ela já vai começar ali em 2027, 1º de janeiro de 2027, não significa que ela vai ser aplicada totalmente. Então talvez a gente tenha aí mais uns 2, 3 anos com o ISS valendo ainda nessa transição. A gente sabe como que é as coisas no Brasil. Pode ser, inclusive, que chegue lá em 2026 e saia uma medida, uma diretriz assim no Congresso que fala assim, não, daqui 3 anos, a gente tem um prazo ainda maior de 3 anos, então a gente tem que ter isso previsto em lei. E aí, uma vez que o ISS, que é a principal medida de incentivo para vocês, morre, o que a gente vai fazer? Né? Por exemplo,
professor Adriano deu um exemplo, quando a gente dá 2% para vocês, a gente está deixando de arrecadar receita. Então, assim, uma vez que esse programa se com a reforma tributária não vai estar vigente, é interessante que a gente coloque, por exemplo, todo esse dinheiro dentro do fundo e crie programas para que a gente possa aí liberar recursos de incentivo para vocês. Então, essa é a ideia de um fundo municipal de inovação. A partir do momento que a gente não tiver essa principal arma, que é esse incentivo fiscal, a gente tem um fundo com um grande recurso para que a gente possa aí injetar dinheiro em vocês nos mais diversos programas aí. Como a gente vê, por exemplo, programas da FAPEMIG para X área, então o município também pode ser e fazer e deve fazer esses editais a partir do nosso fundo. O Sandbox municipal. Então, por exemplo, hoje a gente tem um decreto que regulamenta o sandbox aqui, mas é importante que a gente institucionalize também por lei, que vira realmente uma diretriz do município aqui. Hoje já tem aqui o Viçosa Smart, também prevê essa questão do sandbox. E é importante dizer também que uma lei, nós vamos criar a lei e regulamentar a lei, e essa lei também cabe aí vários decretos. Então, por exemplo, o sandbox, uma vez regulamentado, as definições dos programas, dos projetos ou de algumas áreas específicas depois podem ser feitos via o decreto ali mais direcionados, com editais, recursos, enfim, com determinados prazos. Então, a ideia, inclusive, é regulamentar isso e via decreto, por exemplo. Então, uma vez que a gente regulamenta o sandbox, a gente pode escolher áreas da cidade, o próprio Tecnoparque aqui pode ser o grande vetor de testes das mais diversas áreas, como prevê o Viçosa Smart, inclusive de demandas muito importantes na área de segurança pública, na área de mobilidade urbana, que é extremamente importante hoje para Viçosa e a gente tem essa carência. O coworking municipal, volta aí. Então, a gente está regulamentando também o que é o coworking, as iniciativas do coworking, por exemplo. Por que a gente já tem um espaço do coworking, por que demorou? E a gente está, para fazer um lançamento, a gente vai fazer agora. Vocês viram que a gente assinou lá no café da Semana Fazendeira, porque a gente precisou de um projeto de lei para transformar aquele endereço onde a gente está em um endereço fiscal. Então, assim, tudo isso tem que ser regulamentado e no poder público as coisas são bem lentas. Uma vez que a gente tem isso tudo definido dentro da lei, a gente já poupa isso tudo. Pode passar, por favor. E aí é importante que a gente defina esse plano municipal de inovação. Pode passar. Que é um programa também. E aí o que é? Através da lei prevê, por exemplo, né, a gente tem, isso nunca foi feito, mas tem um Fórum Municipal de Inovação. E exatamente como a gente fez. Na minha legislatura, quando eu estava vereador, olha que loucura Viçosa. Viçosa demorou, desde quando eu nasci em 97, em 97 começou-se a discutir o plano diretor da cidade. Foi-se aprovar o plano diretor em 2024, ou seja, passou-se 24 anos debatendo, porque um plano diretor diz como que a gente quer a cidade de Viçosa. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas aqui essa região toda aqui do Tecnoparque foi definida como vetor de crescimento e expansão industrial da cidade. Então, por exemplo, espera-se que no futuro, se a gente for pensar em um novo distrito industrial, ele seja nessa região aqui, por exemplo, do lado do Tecnoparque, porque o plano diretor foi definido ali no plano diretor essas áreas de expansão. E ali o próprio plano diretor prevê aí uma revisão de 10 ou 20 anos, para que também, imagina só, ninguém entre lá, muda a legislatura e sai com base nos interesses, às vezes, muito pessoais, qualquer um começa a mudar essa legislação. Então, a gente tem que ter aí uma segurança. Então, a ideia é que seja revisto aí sempre esse plano municipal de inovação, porque é isso. Onde a gente quer chegar? Né, todos os atores do ecossistema. Daqui 10 anos, como que a gente espera que o município esteja em relação à inovação? Então a gente precisa construir, ter esse debate junto, que a lei prevê a construção desse plano, e a gente depois vai discutir isso, vai construindo isso, obviamente, juntos. Aí, né, a partir daí, né, a gente, obviamente,
revoga a lei de 2011, passa a valer essa legislação. A regulamentação em 180 dias, porque é isso, toda legislação vai precisar da regulamentação dela, um decreto para dizer as diretrizes. Então, você tem um sandbox regulamentado, mas quais são as diretrizes do programa? Você tem aí um programa X regulamentado, mas quais são as diretrizes, né? Para vocês entenderem, quando é aprovado alguma medida no Congresso Nacional, você tem a legislação ali, mas depois você cria-se o decreto para dizer como que aquilo vai funcionar. E entra em vigor a partir da publicação. Então, quais são os impactos esperados? Pode passar, por favor. Atração e retenção de talentos. Então, a gente espera aí, fomentar cada vez mais a inovação da cidade e fazer com que ela se desenvolva, que é um grande desafio, né? E o Tecnoparque aqui nesse aspecto, vocês têm sido fundamentais. Por quê? Olha que fantástico, Viçosa sempre foi uma cidade de passagem. A gente é responsável por qualificar a mão de obra de qualidade para todo o país, mas a gente perde essa mão de obra. Então, muitos de vocês hoje que fazem mestrado, doutorado, graças ao Tecnoparque, graças às nossas empresas de inovação como um todo na cidade, têm ficado na cidade. Isso é muito importante. E isso tem um impacto absurdo e, a longo prazo, a gente pode dizer, igual a professora Adriana falou, a gente não vai ver isso agora. Mas se a gente plantar agora, a gente pode ter daqui 20, 30 anos uma outra Viçosa. Por quê? São altos salários, então por mais que as empresas de base tecnológica a gente percebe isso, não tem muitos funcionários. Então às vezes é 5, 6, como tem aqui no parque, mas são pessoas altamente qualificadas, com altos salários, que vão gerar aí toda uma outra cadeia produtiva dentro da cidade, né? Vão contratar aí, eventualmente outros serviços na cidade, às vezes é uma diarista, ou às vezes, enfim, outros serviços aí que vão contribuir para esse aumento de renda da cidade, desenvolvimento como um todo. O desenvolvimento cada vez maior aí de startups aqui na cidade. A gente tem, eu sempre falo isso, que a gente tem a faca e o queijo na mão. Igual, por exemplo, a gente quer trabalhar com as nossas empresas juniores no ano que vem. A prefeitura e muito mais da minha vivência. Quando eu estava na universidade, eu participei da Praxis, que a gente ajudou a fundar a empresa de Ciências Sociais, porque a gente tem muitos talentos aqui, a gente tem o maior núcleo de empresas juniores, um dos maiores do país. E assim, como que a gente pode explorar isso? A gente tem muitas coisas aqui que muitas outras cidades, até de capitais, tentam aí desenvolver, só que a gente está dando bobeira. Então assim, a gente precisa, e o poder público precisa tomar essa responsabilidade para si. Como que a gente pode desenvolver tudo isso? Pode passar. Fortalecimento da pesquisa aplicada, isso é o maior desafio, inclusive, e a gente tem que ter esse debate, né? Por que a gente fala assim lá na prefeitura? Nossa, Viçosa tem a Universidade Federal de Viçosa, mas a cidade não tem nada. Nós temos um grande centro de Embrapa aqui, mas a nossa zona rural não produz quase nada, né? Enfim, nós temos uma diferença, uma barreira simbólica entre as 4 pilastras. E as universidades, elas foram criadas lá atrás justamente para promover desenvolvimento regional. Então a gente falha um pouco nisso, seja a UFV quanto a cidade. Eu acho que as duas têm que ter a responsabilidade entre si. O Demetrios vem trabalhando muito isso, nessa aproximação com os prefeitos também da região. E como que a gente pode fortalecer isso, né? Tanto conhecimento que é gerado aqui, tanto TCC, tanta ideia legal. Então, como que a gente pode transformar essa grande máquina chamada Universidade Federal de Viçosa em pesquisa e trazer isso para cá, né? Produção de ciência e, através disso, gerar novos negócios. Pode passar. O crescimento socioeconômico sustentável, né? Isso tem um impacto muito importante na cidade. É importante destacar, por exemplo, hoje a gente tem alerta de crise hídrica, por exemplo. Né? Se a gente não pensar a cidade e o futuro da cidade, a gente vai ter sérios problemas de abastecimento. Não basta, inclusive, a gente ser um ambiente propício à inovação, sendo que a nossa segurança hoje é muito ruim. O nosso trânsito hoje é caótico, porque a gente percebe que muitas pessoas, e vocês cobram aqui, as empresas Tecnoparque, né, vocês querem ficar aqui em Viçosa, querem morar aqui justamente pelo conforto da cidade, porque o custo de vida é barato, é fácil acessar as coisas aqui na cidade, mas não dá para morar e querer incentivar pessoas a virem para cá com 2 hospitais fechando, né? Então, como que a gente precisa trabalhar isso para
tornar a Viçosa um excelente lugar para se viver. Inclusive, esse é o lema da gestão do prefeito Ângelo Schecker, né? Como que a gente pode tornar a Viçosa uma grande cidade para se morar, e inovação, obviamente, ajuda a contribuir com tudo isso. Pode passar. Os próximos passos, então, um plano estratégico, né, para o avanço do ecossistema de inovação de Viçosa. Pode passar. Iniciar a regulamentação. Pode passar. Desenvolvimento de ambientes de inovação. Pode passar. Mobilização da comunidade. Então, a gente tem que... Eu acho que o maior desafio, e a lei prevê isso também, a gente tem que pensar, é que a cidade não conhece o Tecnoparque. A cidade não sabe que existe o Tecnoparque. Assim como não conhece também a própria UFV. É muito engraçado a realidade de Viçosa, existem duas Viçosas, a Viçosa UFV e a verdadeira Viçosa. A verdadeira Viçosa, se você for lá hoje no bairro Bom Jesus, no Nova Viçosa, vários bairros, e perguntar para algumas crianças, elas vão perguntar assim, quem é o dono da UFV ou quanto que tem que pagar para entrar lá dentro. Então, assim, isso é uma realidade cruel e essa é a realidade que a gente tem que mudar. Fazer renovação, inclusive. A professora Adriana não vai ficar aqui para sempre. Quem que vai, de fato, assumir o Tecnoparque no futuro com compromisso? Quem vão ser os próximos vereadores no futuro? Quem vão ser os próximos prefeitos no futuro? E quem vão ser os novos empresários? Quem vai criar as novas startups? Para isso, inclusive, a gente tem que o quê? Incentivar a educação, criar um ambiente favorável à criatividade, por exemplo. Né? Eu tive, essa maior lição que eu tive esse ano, eu fui em Santa Rita do Sapucaí, você vê presente isso lá, é que a tecnologia, na verdade, é uma ferramenta. Enquanto a inovação, a gente tem que desenvolver inovação dentro das pessoas. Porque quem faz inovação são pessoas. E como que a gente pode influenciar isso? Melhorando aí a questão da nossa educação, levando isso para as nossas escolas, com a Olimpíada de Empreendedorismo e por aí vai. Porque aí a gente sim vai virar uma cidade da inovação. Hoje a gente está longe disso, justamente porque a nossa educação está muito aquém aí desse modelo. Avaliação e ajustes, então a gente vai ter a oportunidade, né, quando a gente fala de criar esse plano, é que esse conselho, né, ele possa constantemente aí avaliar. Pode passar. Promoção de eventos também, então assim, que a gente possa aí criar o Tecnoparque já faz, e o próprio Viçosa Tech já faz o Viçosa Summit, e que a gente possa ser essa referência, né? E construir uma cidade para isso. Envolve tanta coisa, por exemplo, a gente está discutindo, só para vocês terem ideia, porque a gente tem dois vetores de duas áreas extremamente estratégicas para Viçosa, a inovação e o setor de eventos, por ser uma cidade universitária. E quando, por exemplo, tem Spring, a festa que teve recentemente, que vocês viram, todos os nossos hotéis ficam abarrotados. Não, assim, a galera se hospeda em Teixeiras, para vocês terem ideia. Então não dá para a gente ter um evento grande da UFV aqui dentro, junto com uma Spring da vida. Então isso envolve até a gente pensar a nossa rede de hotéis aqui no município, né? Por isso que é extremamente importante quando o projeto de vocês de ampliação do parque consta aí como hotel, porque é extremamente importante hoje a gente não dá conta aí de abraçar tudo isso da cidade. E se a gente quer ser essa capital de eventos, né? Também temos que trabalhar essa área de eventos voltados para a inovação. Pode passar? E é isso. Essas diretrizes todas, eu fiz um panorama geral para vocês. Igual, se vocês pegarem a legislação, hoje ela está em formato de rascunho. Mas a ideia é que tudo isso esteja bem delimitado lá. Né? Vocês vão estar mandando relatório para a gente. Do que vocês acham pertinente. Então isso tudo, de fato, como a professora Adriana disse, tem que estar definido, né? Qual que é a porcentagem para esse fundo de inovação, quais as empresas que têm direito ao diferimento fiscal, tudo isso vai estar bem regulamentado lá. E é importante dizer, coloque aquela arte, por gentileza, que eu diria que o mais importante de tudo isso é o conselho. Porque o conselho, ele vai ser o todo-poderoso em relação aos recursos da inovação aqui no município de Viçosa. Por lei, você precisa ter um conselho, né? Para você ter um fundo, você precisa ter um conselho que vai gerir ali todo o recurso da inovação. Então vamos assim imaginar que o conselho tem lá R$200 mil para fazer um investimento, certo?
Aí o conselho vai dizer assim, olha, é interessante a gente destinar 30 mil para o programa tal, é importante a gente destinar 100 mil para qualificação técnica, ou seja, tudo que tangencia aí os eventos, os programas, né? Porque a gente quer criar vários programas, né? Ser acionista das empresas aqui, criar um edital de sandbox, por exemplo, olha, nós estamos precisando de uma solução tal, na área tal, eu tenho 30 mil reais aqui dentro do fundo para que essa solução seja pleiteada aí por alguma startup, por alguma empresa. E aí, isso aqui é só... Por que acontece? Por que eu fiz isso lá desde julho como um rascunho? Para provocar vocês, porque fica mais fácil visualizar como é a lei e também como é o conselho e a importância dele. Isso aqui não é definitivo, mas, por exemplo, aqui a gente tentou englobar todos os atores hoje, todo mundo que participa do Viçosa Tech, né, dos atores que participam do Viçosa Tech. E uma vez que se a gente, chegar no consenso, todo mundo chegar no consenso, que aqui nós temos todas as cadeiras, essas serão as cadeiras, aqui tem um total de 11, então a gente vai regulamentar isso. E aí aqui é legal o seguinte, que ninguém fica maior que ninguém. Todo mundo está no mesmo nível e aqui cada uma dessas bolinhas aqui é um ator e cada um tem um voto para definir aí as ações. Então aqui, por exemplo, e aqui eu até proponho esse debate, porque o que falta hoje, as empresas hoje precisam se organizar. Por que acontece? Até no edital, na comissão que a gente fez para rever a lei, vamos assim imaginar que, e o conselho vai prever isso, porque quando a gente vai fazer os conselhos, vamos imaginar assim, o conselho de saúde, aí você tem todas as entidades de saúde do município e você tem 2 integrantes ali da sociedade de modo geral. Então, ou seja, esse cidadão, ele vai se candidatar, qualquer um aqui pode se candidatar no Conselho da Saúde e fazer parte daquele conselho. Quando a gente fala de um conselho de inovação, ele existe, vai existir, principalmente para atender e fomentar as nossas empresas. Então é interessante que tenham dentro do conselho representações das empresas. Mas hoje, por exemplo, eu falo assim, eu quero 2 empresas dentro do conselho. Como que a gente vai definir isso? E aí a gente colocou estrategicamente ali, porque essas empresas, vocês no caso, vão ser obrigadas, né, no bom sentido, porque precisa disso hoje aqui, a se organizarem. Por que acontece? Vocês sabem muito bem que hoje nós temos 2 APLs aqui no município de Viçosa, correto? A APL de Biotech e a APL de TI. Então nós precisamos ter um representante no conselho de uma de cada, da APL de Biotech e da APL de TI. E aí, obviamente, as empresas, né, dessas APLs vão ter que se organizar, que é até uma demanda do Viçosa Tech, de vocês, e principalmente para organizar as informações quando vêm pessoas do Estado pegar essas informações. Então, assim, a gente tem o conselho, a APL Biotech, a Casa do Empresário, a Univiçosa, o Tecnoparque, cooperativas de crédito, porque elas são muito atuantes aqui no município, a PL de TI, Prefeitura, Terceiro Setor, que são as ONGs ali, a Câmara Municipal, o FV e Sebrae. Aqui tem representado as 4 hélices, né, e todos os atores. Eu já andei... Eu vou soltar até essa imagem lá no grupo de WhatsApp, né, para vocês visualizarem do Viçosa Tech. Eu já mandei para algumas pessoas, né, e acredito que está unânime até então, que está todo mundo contemplado. É importante dizer que o conselho também não pode ser uma assembleia, né, de muitos integrantes. Aqui está bem compacto aí, 11 cadeiras para que todo mundo seja representado. E vou repetir, aqui todo mundo teria um voto e o conselho também vai ter eleições gerais de presidente, vice-presidente. A gente tem que definir isso, se seria eleição anual, se seria eleição de 2 em 2 anos, como geralmente para ter essa rotatividade e o conselho aí ter as suas próprias normas, né? Enfim, e vou repetir para finalizar, todo mundo aqui tem um voto, né? É uma cadeira para justamente a gente equilibrar aí todo o ecossistema. Então são essas ações que a gente vem pensando aí para essa nova lei de inovação, o conselho, o fundo e todos esses programas aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão que vocês acham pertinente, está nessa lei,
Vocês são os maiores interessados, a gente está aberto aí a ouvir todo esse a vocês, as sugestões. Acredito que o parque vai produzir um relatório para a gente também, de elementos que a gente deve colocar lá. O projeto, inclusive, está em tramitação dentro da prefeitura já, porque é tudo muito moroso, então tem que fazer estudo de impacto financeiro, então já está internamente circulando, mas, obviamente, com a redação final, na hora que a redação final estiver pronta, inclusive, eu já proponho, esse não é o único evento, a gente vai ter um evento, sem ser semana que vem, na outra, lá na casa do empresário também, e que a gente, quando a gente tiver essa redação final, que a gente venha a público também, mostrar para vocês, para que, eventualmente, aí, tendo o consenso de todo mundo, a gente mandar para a Câmara. A gente está correndo um pouquinho, por quê? Porque se a gente consegue aprovar esse projeto esse ano, a gente já consegue garantir recursos para o orçamento do ano que vem e a gente vai conseguir avançar ainda mais com a inovação aqui na cidade. Porque vocês sabem, não se faz nada sem dinheiro. Então, a gente precisa aí de um fundo bem robusto. A gente está até estudando, professora Adriana, algum mecanismo de multa, por exemplo, alguma coisa que não está sendo arrecadado no município, né? A gente está vendo aí algumas questões da construção civil mesmo da cidade, que é um motor de crescimento muito grande, como que a gente pode, talvez, tentar alimentar esse fundo para ele ser autossustentável também. Então, a gente tem pensado em alguns mecanismos e aceitamos aí sugestões para alimentar ainda mais esse fundo, porque vai ser o grande elemento aí para investir na inovação como um todo. Acho que é isso. Obrigado.